Uhum. Vamos orar então para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que nós estamos na tua presença, mais essa aula. Senhor, nos ajude a entender a tua palavra, a entender a tua vontade por meio da tua palavra. Mais uma vez, o Senhor possa estar presente, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender, Senhor, essa realidade que é, Senhor, a tua palavra. Peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que estão na live. Mais uma vez, seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir aqui, então, só lembrando o que é o ser humano. Uma unidade psicossomática constituída de dois elementos. O elemento material, que é o corpo, e o elemento imaterial, que é alma ou espírito. Eu vou chamar de alma, tá? Para efeitos didáticos, como eu falei na outra aula, mas pode ser que esse elemento imaterial do homem possa ser, na verdade, possam ser dois elementos, possam ser alma distinta do espírito, mas para efeito didático eu vou chamar de alma. Então, o que é o ser humano? É uma unidade psicossomática constituída de o elemento material, que é o corpo, e o elemento imaterial, que é a alma, ok? A gente estava vendo aqui sobre a questão do sono da alma. A gente viu que a expressão dormir, quando a Bíblia usa a expressão dormir, é sempre relacionada ao corpo. Por quê? Porque é o corpo que, quando a pessoa ela morre, o corpo dela que entra no estado como que de dormência, no sentido assim, ele está descansando, está adormecido na sepultura. Então é nesse sentido, tá? A gente viu que é uma figura de linguagem. Só para relembrar isso, além disso, tanto o ato de dormir quanto a morte possuem a mesma postura, o corpo permanece deitado, tá? O corpo que deixado por ocasião da morte dorme, mas o elemento imaterial, que é personalidade, o ser, a consciência, encontra-se em estado de consciência, seja na bem-aventurança ou no estado de tormento. Isso a gente viu semana passada. A gente viu alguns textos, a gente começou... Esse passarinho ainda está aí. A gente começou vendo um texto aqui, né? A gente viu lá a parábola do rico e Lázaro, a gente viu algumas coisas aqui, né? Só relembrando que após a morte, a pessoa ela permanece em estado de consciência, porque estavam tanto conscientes, o rico como o mendigo, tá? E aí o rico lembra que tem irmãos, então ele sabe quem ele é, ele tem consciência de que ele tem irmãos, e ele está experimentando um lugar ele está experimentando tormento, né, que ele fala, eu aqui em tormento. Então isso a gente viu na última aula. A gente ficou de ver mais alguns textos, é o que a gente vai ver hoje, tá? Que vai falar a respeito dessa questão da consciência após a morte. Esse outro texto aqui é de Mateus 17, 1-3, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui esse episódio é conhecido, a transfiguração. Jesus ele se transfigura, né? Ele se transforma ali no monte. E dois personagens aparecem ali para conversar com Jesus. Um deles é Elias e o outro é Moisés. Elias, a gente sabe que ele não morreu, né? Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo, não foi isso? Não foi não. Ele não foi para o céu na carruagem de fogo, ele foi pro céu no redemoinho. Não na carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou ele de Eliseu. Mas para o céu ele foi no redemoinho. É só vocês lerem aí, vocês vão ver. Então Elias não morreu. Elias não morreu, mas o Moisés morreu. A gente vê lá em finalzinho de Deuteronômio, ajuda-me a achar aí. Finalzinho de Deuteronômio vai falar que Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Aí no Novo Testamento,
Judas fala que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, né? Mas no finalzinho de Deuteronômio, cadê? Ajuda eu a achar aí que é. Isso, acha aí fala o versículo que ele morreu e Deus sepultou ele. É no finalzinho já, eu acho. 34, sim, pode ler, por favor. Isso. Então, esse texto está falando que Moisés morreu. Elias não morreu, ok, mas de Moisés. Moisés morreu, mas ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui no Monte da Transfiguração conversando com Jesus e com Elias. Parece que ele está dormindo aqui ou não? Hã? Se ele está dormindo, ele está sonâmbulo, né? Porque ele está falando aqui. Ah, mas alguns argumentam que isso aqui é uma visão. Possa até ser que seja uma visão, mas o fato ocorreu. Tanto é que quando os discípulos estavam lá, esses discípulos aqui estavam lá com ele, eles viram a conversa, eles ouviram que eles estavam conversando, e Pedro até queria construir cabanas para eles ficarem lá no monte, tendo aquela experiência. Tá? Então, o Moisés aparece aqui vivinho da Silva, conversando com Jesus. Então, não parece ser que ele esteja num estado de dormência ou adormecido. Tá? Outro, Apocalipse 6:9, esse aqui a gente leu, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então ele está se referindo a quem? Daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Como é que a gente chama esse grupo de cristãos? Mártires. Os mártires foram aqueles que morreram por conta do nome de Jesus e por causa da palavra de Deus. Por causa do testemunho que deram. Não negaram o testemunho, né? Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então esses mártires aqui estão conscientes, onde eles ainda estão clamando por justiça, para que Deus vingue aqueles que, a causa deles, né, punindo aqueles que derramaram o sangue deles, né? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, essas pessoas, esses mártires, deveriam aguardar, porque o número de mártires ainda seria acrescentado, né? Até hoje, isso está acontecendo, né? Pessoas morrendo por conta do nome de Jesus. Recentemente a gente está ouvindo notícias lá do pessoal da Nigéria, né? Que estão sendo mortos, perseguição pelo grupo lá, Boko Haram, lá, islâmicos, né? Os pessoal radical lá, os radicais islâmicos, eles estão sendo mortos por conta do nome de Jesus, por conta do testemunho. Então, o número deles ainda vai ser acrescentado, porque muitos ainda morrerão por conta do nome de Cristo. Tá? Mas vai chegar o dia em que Deus vai vingar, né? Porque Deus fala assim, ó, assim, quando completar o número daqueles que vão morrer por conta do meu nome, aí Deus ele vai vir com aqui, ó, vai vir com julgamento sobre aqueles que praticaram isso, se eles não se arrependerem dos seus pecados. Tá? Mas o que eu quero dizer com esse texto? Essas almas aqui estão em estado de consciência, estão lá na bem-aventurança, aguardando o quê? O julgamento. Eles sabem quem eles eram, como eles morreram,
Tanto é que eles estão pedindo para que Deus julgue a causa deles. Tá? Então não estão dormindo, estão conscientes. Outro texto aqui, ó. Lucas 23, 40 a 43. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse aqui é o episódio lá da crucificação de Jesus. Os dois ladrões à direita, uma à direita e outra à esquerda. O da esquerda, ele critica Jesus, zomba de Jesus. O da direita não, ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, né? Como sendo o Messias, tal, como sendo alguém que não merecia estar ali. E aí Jesus fala para ele: não, hoje você estará comigo no paraíso. É que eu vou falar mais desse texto mais para frente. Tá? Mas só para dizer que quando Jesus fala estará comigo no paraíso, não dá a ideia de que eles estarão na sepultura dormindo. Se você vai estar comigo no paraíso hoje, dá a ideia de ser um lugar ao qual eles estarão ali desfrutando desse lugar conscientemente, né? Porque se realmente, quando a gente morre, a gente vai para a sepultura e fica lá dormindo, não faria sentido Jesus falar isso. Não, nós vamos para a sepultura ficar dormindo um pouco, mais tarde a gente vai acordar no final, quando eu voltar. Jesus teria dito isso, tá? Mas esse texto aqui a gente vai trabalhar ele um pouco mais para frente. Mas dá para a gente ver que estarei contigo no paraíso hoje, dá a ideia de um estado de consciência, tá? Outro texto aqui. Filipenses 1, 20 a 24. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Está falando do corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Cristo vai ser engrandecido por meio de Paulo, quer pela vida dele ou quer pela morte dele. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. Quer dizer, se eu viver, estarei vivendo em Cristo. E se eu morrer? É melhor ainda, é lucro. Por que melhor ainda? Porque eu estarei dormindo? Parece que não, né? Parece que não. Mas vamos ver o que ele fala adiante. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Ele está falando assim: bom, eu sei que eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho que pregar, mas se eu morrer também por causa disso, para mim eu acho que é até melhor. Né? Aí ele fala: se eu continuar vivendo, eu sei que eu vou trabalhar e vou ter o fruto do meu trabalho. Mas eu não sei mais o que eu quero. Eu não sei se eu quero continuar vivendo e pregando ou se eu quero logo para Cristo. Aí ele fala: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Dá a ideia aqui de que ele vai estar dormindo? Parece que não, porque ele fala que o morrer é lucro. Parece que o estar com Cristo é algo melhor do que estar aqui. Né? Aí ele fala: eu estou pressionado, quer dizer, poxa, de um lado eu queria fazer a obra, mas do outro lado eu já queria estar com Cristo. Estou pressionado, não sei o que eu faço. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Por que é muito melhor? Se eu vou estar dormindo. Né? Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, pensando em vocês, gente, igreja, eu não quero partir para Cristo agora, mas é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então, aqui Paulo está falando, estar com Cristo é desfrutar da presença dele, é estar na presença dele. Não parece que ele está falando, não, vou morrer, vou ficar dormindo aqui, só vou despertar quando Jesus voltar. Não está dando essa ideia aqui não, tá?
Vamos ver outro texto aqui. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Olha o que ele está falando. O que é estar ausente do corpo? Se a alma morre junto com o corpo, como diz, né, essa teoria do sono da alma, se a alma ou o espírito morre junto com o corpo, então o que Paulo está falando aqui não tem sentido. Por quê? Preferimos estar ausente do corpo. O que é estar ausente do corpo? Ele está fazendo claramente uma divisão entre esses elementos do ser humano, não é? O elemento material é o quê? Não é o corpo? E o elemento imaterial? Espírito ou alma. E o que é estar, então, ausente do corpo? Essa separação, essa divisão, né? Então, o que ele está falando? Que é muito bom, eu prefiro estar ausente do corpo, porque no momento em que eu estou ausente do corpo, eu estarei aonde? Habitando com o Senhor. Então, ele está falando assim, quando a gente morre, há essa separação dos elementos, o corpo vai estar na sepultura dormindo, ou estado de descanso. Mas o meu elemento imaterial, a minha alma, o meu espírito, estará onde? Habitando com o Senhor. Então, não tem como a gente afirmar e insistir que a alma ou o espírito dorme junto com o corpo, porque há uma separação evidente aqui. Sendo que a alma estará habitando com o Senhor. E aqui, de novo, não parece que é um estado de dormência. Mas a pessoa morreu? Se a pessoa morreu, o espírito realmente não fica. Então, mas porque assim. Ela fica inconsciente. É isso que você está falando? Então, não, vamos lá. O que a gente sabe pela Bíblia quando há separação? É na morte. É somente na morte. Então, se a pessoa morreu, se ela teve esse acidente e a pessoa morreu, houve a separação. O espírito saiu, a alma saiu ali no momento da morte. Se a pessoa não morreu, o espírito permanece ali. Porque é o que vai defragrar a separação é a morte. Se a pessoa não morreu, ela ficou inconsciente, ok, ela está inconsciente. Isso é meio que um tipo de autodefesa do próprio corpo, fazer a pessoa apagar no momento do trauma. Mas, se ela continua respirando, ela está viva, então o espírito está lá. Agora, teve o trauma, a pessoa parou de respirar, morreu. Quando morreu, houve essa separação. Então, agora, assim, eu não conheço nenhum caso de alguém, a não ser, lógico, um ou outro que fala que no momento da cirurgia ela via o espírito dela saindo e depois voltando. Vocês já viram isso, né? Já ouvi em algum lugar, né? As pessoas têm essa experiência de pós-morte, né? Ela viu o espírito dela saindo e depois voltando. A gente já viu testemunhos disso, eu pelo menos já vi, tá? Mas isso daí é o que? É uma experiência que a pessoa tem, mas que não levou à morte. Tanto é que ela voltou para contar a história, entendeu? Mas o que a gente está falando aqui é de morte. Quando a pessoa morre, ou seja, o fôlego de vida dela
ela deixa de respirar, aí esse momento é o momento da morte. Quando isso acontece, os elementos se separam. Se a pessoa não morreu, continuou respirando, mesmo que no estado de coma, ela está viva ainda. Então não é. Está ali, os elementos estão ali. Tá? Mas é mais ou menos isso aí. Então aqui, ó, ele fala: preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Outro texto, ó. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Lembra que a gente falou na outra aula que para Deus não tem ninguém morto? Mas, meus irmãos, bom dia. Fique à vontade, à vontade. Lembra que a gente falou? Para Deus, aqui é uma conversa de Jesus com os, se eu não me engano, aqui com os saduceus, porque os saduceus não acreditam na ressurreição, né? Os saduceus interrogam justamente isso. Se eu não me engano, esse é o contexto daquele que eles falam que uma mulher morreu e ela teve mais de um marido e todos eles morreram, né? E quando na ressurreição, os saduceus falando, na ressurreição, como é que vai ser? Quem é que vai ser o marido dela? Eles estão fazendo essa pergunta para Jesus, mas eles não acreditam em ressurreição, tá? Os saduceus não acreditam. Os fariseus sim, os saduceus não. E aí Jesus fala, dá uma resposta para eles tal, e aí Jesus fala, ó, o Moisés, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas na época do Moisés, o Abraão, o Isaac e o Jacó já haviam morrido. Mas o Deus de Moisés é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como assim? Por que isso? Porque para Deus, todos esses homens estão vivos. Porque Deus é Deus, aqui ele não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos estão vivos. Quer dizer, para Deus todos estão vivos. É por isso que quando nós vemos na Bíblia que a pessoa dormiu, não que ela tenha morrido e ela está em estado de inconsciência, mas que o seu corpo sim está no estado de descanso. E a sua alma está ou no paraíso ou no tormento, aguardando o que? O momento da volta de Jesus, que é o que vai causar a junção desses elementos novamente. Mas para Deus, não tem ninguém morto, ninguém está morto. Os que morreram, o corpo está dormindo, mas a pessoa está consciente, ou na presença dele, ou no tormento. Mas todos estão vivos. Jesus está falando isso. Para Deus não tem ninguém morto. Todo mundo está vivo. Onde aqui estão, aí vai depender, né, da vida da pessoa, tá? Então, acho que esse aqui foi o último texto. Não, ainda para finalizar, tem mais um slide aqui, ó. Para concluir, então, esse entendimento de que a teoria do sono da alma não é bíblica. É uma ideia que usa texto fora de contexto, uma má interpretação dos textos bíblicos, que leva a esse entendimento de achar que as pessoas estão dormindo quando morrem. Elas não estão. O corpo, sim, está descansando, mas lembra que a gente falou que o ser humano é composto de 2 elementos? Quais são os elementos? Material, que é o elemento material do homem é o corpo. E o elemento imaterial? Alma ou espírito? Quando há a morte, esses elementos se separam. O corpo vai para a sepultura. E ele está ali descansando até que Jesus volte para a ressurreição. E a alma ou espírito dessa pessoa estará onde? Dependendo da sua vida, estará no paraíso, ou seio de Abraão, e a sua alma estará, ou a sua alma, se ela não foi alcançada pelo sacrifício de Cristo, ela não recebeu Cristo, não reconheceu Cristo, ela estará no lugar de tormento, como a gente viu lá o rico da parábola do rico
do rico e Lázaro, ok? Então, os textos acima deixam muito claro que as almas daqueles que morrem, ou que morreram, né, não ficam em um estado de inatividade ou sono, mas em um estado de consciência, gozando consolo e até orando a Deus por justiça, ou sofrendo tormentos. A metáfora do sono do corpo aponta para o fato de que as pessoas mortas não deixaram de existir, mas seus corpos estão em um estado de inatividade ou adormecidos, até que suas almas sejam novamente unidas aos mesmos. Tudo bem? Então, a gente... Claro. De pessoas que já morreram a aparecer. Então, a gente baseia toda a nossa vida e a nossa experiência no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 9, 27, quem pode abrir para a gente? Hebreus 9, 27. Que após a morte, a pessoa não fica vagando por aí, como as doutrinas espíritas ensinam. Então, o que ele está falando aí? Só esse trecho, obrigado. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso, o que acontece? Eles ficam vagando? Ficam tentando se comunicar com as pessoas vivas? Não. Após isso, vai seguir-se o quê? O juízo. Então, as pessoas, quando morrem, elas estarão ou na bem-aventurança ou no tormento. E de lá elas não saem, como a gente viu aqui na história do rico e Lázaro. De lá elas não saem. Nem quem está no paraíso, nem quem está no lugar de tormento não pode sair desses lugares. Mas então essas pessoas que aparecem, a Bíblia diz muito claramente quem são as pessoas, esses seres, ou essas entidades que se passam por pessoas. A Bíblia fala quem são. São esses que a Bíblia chamam de demônios, ou os anjos caídos. Eles têm o poder e a condição de se transfigurar num ente querido nosso que já faleceu. Inclusive, eles podem até se transformar em anjos de luz, a própria Bíblia diz, a fim de enganar. Então, biblicamente, a pessoa que falece, ela não volta de onde ela está. Não volta, tá? Então, não é o ente, porque se é o ente, a Bíblia está errada. Tá? Mas a pessoa que incorporou lá, o espírito que falou lá, o psicografou, falou toda a história. Eles têm condição de saber a história da pessoa. Até porque a Bíblia vai dizer que esses seres, essas entidades espirituais, elas estão ao nosso redor. E elas conhecem, elas sabem. Mas o fato dele dizer uma coisa que a pessoa sabia, que somente a pessoa sabia, não quer dizer que é o ente que está ali. Tá? Até porque a Bíblia vai dizer que ele, Satanás e os seus adeptos, eles têm a capacidade de se transformar em anjo de luz com o propósito de enganar. Até porque esse é o ministério de Satanás. Se é que ele tem um ministério, qual é? O engano. Foi assim que ele fez a Eva cair. Ele tentou Jesus, né, lá no deserto. A mentira é o ministério. Ele é o pai da mentira, Jesus fala, né? Então, assim, as pessoas que voltam ou que se comunicam, porque é o Espiritismo que fala isso, né? Que não existe demônio, não existe diabo. Pro Espiritismo, não existe demônio, não existe diabo. O que existe são as almas, os espíritos das pessoas que já morreram, que tentam se comunicar com as pessoas vivas. E dependendo de como foi a vida dessa pessoa, esse espírito ele pode ser mau ou bom. Então, para os espíritas, não existe demônio. Existem pessoas que viveram e eram más e elas continuam sendo más. E elas tentam atrapalhar ou perturbar a vida das pessoas que estão vivas. Isso no Espiritismo. E quando a gente estuda a história do Espiritismo, a gente vai ver que o surgimento do Espiritismo surgiu com a experiência de duas irmãs.
né? E essas duas irmãs, elas começaram a presenciar fatos paranormais, né? Mesas se movendo e tal. E aí, logo, isso causou um grande burburinho aí entre os vizinhos deles, e logo isso aí cresceu. Então, houve alguém que estudou esses fenômenos e chegou à conclusão de que aquilo ali que estava acontecendo eram os espíritos das pessoas que haviam morrido, que estavam tentando se comunicar com eles. Beleza, aí esse movimento começou a crescer, século XIX, século XX e tal. Surgiu aí o Allan Kardec, que na verdade o nome dele não é esse. O Allan Kardec era um mago celta que viveu na Idade Média, mas eu não me lembro o nome agora da pessoa principal do Espiritismo que adotou esse nome de Allan Kardec, por se dizer ser a reencarnação desse mago. Depois se pesquisou, se chegou à conclusão, aí você pode dar um Google e vocês podem ver isso, que o que aquelas meninas, aqueles fenômenos que aconteciam com aquelas meninas que deu origem ao Espiritismo, eram falsos. Era tudo armação. Pode pesquisar isso no Google que vocês vão achar. Só que o movimento já tinha crescido, já tinha se espalhado, entendeu? Mas, aí eles têm, lógico, falando que existem 5 mundos e os espíritos surgiram no primeiro mundo, que é o mundo mais evoluído, e aí eles têm que se desenvolver e alcançar o 5º mundo, que é o mundo perfeito, que é o que eles chamam de nosso lar, né? Mas tudo isso são teorias que não têm um embasamento nenhum na Bíblia. Inclusive, eles até usam, né, alguns textos da Bíblia para tentar justificar. Por exemplo, a questão da reencarnação. Eles falam que a ressurreição é reencarnação. Quando Jesus fala de ressurreição, na verdade, Jesus, que é um espírito evoluído, ainda não tinha todo o entendimento. Então, quando Jesus fala de ressurreição, ele quer falar de reencarnação. Pessoa que ela nasceu, ela morreu, e para ela poder evoluir o seu espírito, ela tem que nascer de novo, e aí, até que ela alcance, né, esse estado de pureza do espírito, ela vai nascer várias vezes, nascer e renascer várias vezes. Então, quando, por exemplo, você nasce numa vida de pobre, uma vida difícil, de sofrimento, é porque na outra vida você foi um cara muito ruim. Então, você nasceu nessa vida agora por quê? Você está pagando o que você foi na vida passada. Só que isso é doutrina espírita, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina nada disso. O que baseia a nossa vida, nós cristãos? Não é a palavra de Deus? Eu posso acreditar no que eu quiser acreditar, mas o que a Bíblia ensina? Se eu sou um cristão, servo de Cristo, sirvo a Deus, reconheço Cristo como meu Salvador, a Bíblia é o meu parâmetro, a Bíblia é o meu guia. Então, o que a Bíblia ensina? Existe vida após a morte, no sentido de pessoas virem se comunicar com a gente? Não, a Bíblia não ensina isso. Então, o que acontece? Esses fenômenos que acontecem, que a gente ouve. Eu não nego o fenômeno. Não nego. Mas quem é que está provocando? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se não são as pessoas, se as pessoas não voltam de onde elas estão, então alguém está fazendo isso. E quem é? Aí vocês pensam nisso daí. Tudo bem? Vamos adiante? Vamos falar então agora do estado intermediário. Pode falar. Eu não sei se isso daí é uma ramificação do espiritismo, porque nas religiões de matriz africana, que também tem esse movimento de comunicação com os mortos, eles também fazem isso, mas os próprios espíritas não reconhecem as religiões de matriz africana como espiritismo igual ao deles. Os espíritas chamam a quimbanda, a macumba, essas coisas de baixo espiritismo. Baixo espiritismo, né? Porque eles não reconhecem eles como... O espiritismo dos espíritas é diferente deles.
tá? Mas a mesa branca, eu não me recordo aqui de que movimento que ele é. Me parece que é das religiões de matriz africana. Mas é a mesma ideia, é comunicação com os mortos. Se comunicou com os mortos, já está infringindo o que a Bíblia ensina. Aí a gente pode até falar, né, que tem um episódio na Bíblia que fala de que Samuel se comunicou com Saul se comunicou com Samuel, né, por meio de uma feiticeira. Vocês têm essa história, né? Então, mas isso daí é um tema de debate, mas a maioria dos teólogos compreendem que quem apareceu ali não foi o Samuel. Inclusive, pela própria construção do texto, você consegue perceber ali que não é o Samuel que está ali falando. Tanto é que a profecia que o Samuel diz para Saul aconteceu totalmente ao contrário. Ok? Então, o que a Bíblia ensina com relação a isso? A Bíblia ensina que você morreu, amigo. Não tem mais como você sair de lá para cá, nem de lá para cá. Não tem mais. Após a morte, como a gente leu em Hebreus 9:27, segue-se o juízo, ou céu ou inferno. Como o texto fala, né? Ao homem foi dado a morrer uma só vez. Você só vai viver uma vez e vai morrer uma só vez. E depois disso, o que acontece? Juízo. Juízo. Ok? Estado intermediário. Um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é aquele registrado pelo escritor da carta aos Hebreus. É o que a gente leu agora, né? Ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Destinado a morrer uma só vez. Você vive e morre uma vez só. Esse versículo é muito esclarecedor, pois reprova, olha só, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes. Então, essa ideia de nascer, morrer, reencarnar, aqui já quebrou. Depois da morte, segundo a Bíblia. Então, primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes ou mais. Então, daí qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. Foi até na sequência aí da pergunta. O que mais? O texto também diz que depois da morte segue-se o juízo. Isso indica que após a morte não há qualquer possibilidade de alteração no destino eterno de uma pessoa. Após a morte não há nenhuma possibilidade de alteração do destino eterno. A oportunidade de mudar o nosso destino nós temos enquanto nós estamos vivos. O que nós fazemos com a revelação do Evangelho para as nossas vidas, o que nós fazemos com ela é que vai determinar o nosso destino eterno. Então, se Jesus nos chama para estar com Ele por meio do seu Evangelho, a nossa resposta ela pode ser sim ou pode ser não. E Ele não vai obrigar você a dizer sim. Não vai obrigar você a dizer sim. Jesus está te chamando, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não vai obrigar você a ir até Ele. Você pode dizer, não quero, obrigado, eu estou de boa. Jesus, está tudo bem, meu consagrado. Continua aí. Entendeu? Por quê? Você está tomando uma decisão consciente ou não tão consciente dos efeitos dessa decisão que você está tomando, mas você está tomando uma decisão. Entendeu? Só que a Bíblia vai mostrar para a gente que nós somos responsáveis por nossas decisões. Nós somos responsáveis por nossas decisões. Deus não vai te obrigar a você dizer sim. Então, aquele ditado que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é muito verdade não, tá? Vem pelo amor, vem pela dor. Não é bem assim não. Porque tem gente que não quer saber de Cristo e vai ficar assim pro resto da sua vida. E Deus vai obrigar ele em algum momento? Não. A revelação da palavra está aqui. O chamamento do Evangelho Deus já fez. Agora é uma resposta que você precisa dar. A resposta é sua. E Deus decidiu assim. Ele condicionou assim.
O evangelho está aí, a revelação está aí. Agora você dê uma resposta, sim ou não. Ok? Eu não quero Deus. Eu não quero Deus na minha vida. Tá tudo bem. Inclusive, Deus até criou um lugar para aqueles que não querem estar com Ele. Então, olha só. Então, ela não está bem sabendo onde ela está o contexto. Mas veja, Deus ele tão respeita a sua decisão que ele até criou um lugar para colocar aquelas pessoas que não querem viver com ele. Vocês imaginam que lugar é esse? Pode fala alto, fala com vontade. Então, você não quer Deus? Deus não vai te obrigar. Inclusive, gente, eu até tenho um lugar para vocês aqui, ó, que não quer ficar comigo. Você não é obrigado. Vocês estão entendendo ou não? A gente ri, mas é para chorar. Na hora da morte, o maior exemplo disso é o ladrão da cruz. Não é? No último momento ali, ó, ele viveu a vida toda dele, sei lá, provavelmente praticando crimes e tal, mas no último, essa pergunta que a senhora fez é muito interessante. Olha que interessante, porque a gente, no mais alto do nosso egoísmo, a gente meio que não aceita muito isso, né? Que o cara viveu a vida toda, né, matando, roubando e tal, e no último minuto ele aceita Jesus. Isso não é justo. A gente pensa assim. A gente pensa que quem fala que não é, está sendo hipócrita. Mas a graça de Deus é justamente isso, não faz sentido. Né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, não é justo a pessoa ir para o inferno, ela viveu só 80 anos e vai ficar a eternidade no inferno. Isso não é justo. Se a gente for pensar assim, na verdade, o inferno é mais justo do que o céu. O céu é injusto. Por que o céu é injusto? Porque quem vai para o céu? Quem não merece. Quem não merece vai para o céu. Por meio do quê? Da graça de Cristo. A gente merecia ir para o céu? Não. Mas a gente vai por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. O inferno. A gente merece ir para o inferno? Merece. Então qual é mais justo? O inferno. Perfeito. No final da vida, eu sou crente desde 5 anos de idade, e ele vai ver o lugar que eu. Perfeito. Isso aí. Esse é o conceito de graça. É aquilo que não está na lógica. Porque a parábola que ele está falando, a gente já estudou ela algumas vezes aqui. 6 horas da manhã, estava lá uma turma para trabalhar. O dono da vinha combinou um valor. Vou pagar para vocês um valor. Estejam aqui 6 horas da manhã. 5 horas da tarde tinha uma turma chegando ainda. E o expediente termina às 6. Aí na hora do pagamento, fizeram a fila. Quem chegou por último foi os primeiros a receber. Aí eles receberam um valor. Sei lá, vou colocar aqui 10 denários. 200 denários, sei lá. Aí os que chegaram por último foi receber, aí eles estão saindo, os caras que estão na fila que chegaram de manhã, perguntaram para eles, aí, quanto eles receberam? Aí a gente recebeu 200 denários. Os caras que chegaram de manhã, que estavam na fila falaram assim, pensaram, se eles chegaram 5 horas e ganharam 200 denários, a gente chegou às 6 horas da manhã para ganhar uns 500 no mínimo. Aí, na hora deles receberem, eles receberam os mesmos 200 denários. Aí eles, como assim, mano? A gente chegou de manhã, nós trabalhamos o dia inteiro. Aí o dono lá fala, o que eu combinei com você? Não era que você receberia 200 denários? Era. Você não está recebendo o que eu combinei? Então o que você está reclamando? Agora você está achando ruim de eu ser generoso com quem eu quero ser? Isso dá ideia de quê? De que a graça é isso. A graça não depende da gente, depende dele. A graça é dele, o amor é dele. Se ele quer dar, se ele quer salvar, é ele que está fazendo. O que a gente faz? A gente só diz sim ou não. Então, falando aí dessa questão do ladrão, né? Jesus, ele morreu uma morte que era considerada na época a morte mais degradante, mais humilhante de todas. Na morte de Jesus, ele desceu ao último degrau da dignidade humana. Ele poderia ter morrido
decapitado, como Paulo morreu. Ele poderia ter morrido de outras formas, mas ele morreu crucificado. E a crucificação, tá? A gente costuma ver a crucificação de Jesus com aquela, cobrindo as partes dele lá, mas na crucificação original não tem aquilo, a pessoa é crucificada nua, tá? Ali, aquela morte é uma morte humilhante. É uma morte humilhante, a pessoa pendurada ali, e quem morria na cruz eram os considerados os piores elementos da sociedade. Só morria gente que não prestava na cruz. Então, quando Jesus ele se propõe a morrer na cruz, ele está enfrentando o quê? Uma morte humilhante. Ele está descendo ao último degrau da dignidade humana. Só que quando ele faz isso, ele chega lá no último degrau da dignidade humana, o que ele encontra lá? Um ladrão. E o que ele faz? Ele volta, ele ascende ao céu trazendo quem? Alguém que estava também lá no último degrau da dignidade humana. Isso o que ele está dizendo então? Ele está dizendo que Jesus é suficientemente capaz de salvar aquele que é considerado o pior elemento. Porque ele foi até lá e trouxe de lá alguém. E não só isso. Na morte de Jesus, ele tanto salvou um ladrão, que é o ladrão da direita, como ele libertou Barrabás. O Barrabás não foi libertado? Então, se Jesus, na sua morte, salvou alguém que estava lá no último degrau da dignidade humana e libertou um bandido, quem sou eu para querer dizer que ninguém tem jeito, ninguém tem salvação? Porque a morte de Jesus mostrou isso. Ele desceu até o último degrau da dignidade e trouxe de lá alguém. E esse alguém, olha só como Deus é. Esse que era considerado um bandido, um mau elemento, alguém que sofreu uma morte humilhante, foi o primeiro que inaugurou o paraíso. Não foi o que Jesus falou para o ladrão da cruz? Ainda hoje você vai estar comigo onde? Foi ele que inaugurou. O bandido. O cara que roubou, que matou, que estuprou. Mas se arrependeu. O arrependimento dele fez com que Jesus, mesmo ainda antes de morrer, já estivesse salvando o cara ali. Então, a pessoa tem chance de morrer, antes de morrer ela tem chance de se converter, não importa quem ela é. Se ela se arrepender e reconhecer, no último minuto de vida dela, ela pode ser salva. Por quê? Porque Jesus salva, não sou eu que salvo, é Ele. E a morte dele mostrou isso. Pode ser o pior. Jesus desceu a humilhação humana e trouxe de lá alguém. Isso é para ensinar a gente. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Então a gente viu que após a morte segue-se o juízo. A oportunidade de desfrutar, como a gente falou, né? Então, a nossa chance do nosso destino eterno é aqui, enquanto a gente respira. O que a gente precisa fazer? Dizer sim para Jesus. Falar, eu quero o Senhor na minha vida, eu te aceito, eu te reconheço, e viver uma vida com Ele. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Mas é aqui, depois da morte não tem mais. Como, né? Por isso que teorias que sugestionam a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram base bíblica, que é a questão lá do purgatório, né? O purgatório é meio que um lugar que a pessoa está lá pagando pelos seus pecados. E em algum momento ela vai conseguir pagar os seus pecados e ela vai sair de lá para ir para o céu. Só que isso também, de novo, não tem nenhum embasamento bíblico. Foi que indulgência, né? A gente estudou isso um tempo atrás, a questão dessa ideia do purgatório, porque o que o purgatório o purgatório ele meio que reforçou essa ideia da indulgência, porque antes da reforma, né, protestante, o que a igreja católica fazia? Vendia a carta, né, que o Papa dava, chamada de indulgência,
A pessoa podia comprar e pagar pelos seus pecados, e ela também podia pagar pelos pecados de quem estava no purgatório. Dependendo do valor, você podia pagar os seus pecados e também ajudar aquela pessoa que está lá no purgatório pagando os seus pecados. Então, o valor que você pagava aqui, esse valor era acreditado na conta de quem estava lá no purgatório, e ele, em algum momento, ia poder sair de lá. Mas tudo isso, de novo, são ideias pagãs que foram introduzidas no cristianismo da Idade Média e que não tem nenhum respaldo na Bíblia canônica, nos nossos 66 livros. Por quê? Porque você vai na Bíblia católica, que tem os acréscimos, 7 livros a mais, e tem aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, né? Eles chamam de deuterocanônicos, mas nós chamamos de apócrifos. Por quê? Porque eles são rejeitados como inspirados por Deus. Eles podem ter conteúdo histórico, mas de inspiração eles não têm. Você vai encontrar embasamento do purgatório, oração pelos mortos, você vai encontrar em Macabeus, em Tobias, mas esses textos não são textos canônicos. São textos que, comparado aos demais, eles até contradizem. O que foi, filho? O que você está fazendo? Eu, hein? Ó, caiu de novo ali, ó. Eu não consigo se você ficar quietinho aí. Beleza. Vamos lá. Então, eles têm embasamento o quê? Nos livros apócrifos. Porque no texto canônico não tem nenhuma ideia de oração pelos mortos, ou purgatório, ou lugar intermediário onde a pessoa vai. Até porque, se você pensar que você pode pagar pelos seus pecados, então o que Cristo fez na cruz não vale de nada. Se é você que pode produzir a sua salvação, para que temos Jesus? Para que Jesus morreu? Se eu sou capaz de pagar pelos meus pecados. Jesus morreu justamente por conta disso, porque nós temos um boleto que nós não somos capazes de pagar. O que Jesus faz na cruz? Ele paga no nosso lugar. Entendeu? Então essa ideia de purgatório é uma invenção até, e foi reforçada o quê? Depois da reforma, lá no Concílio de Trento, 1546, chamada Contra-Reforma, né? Eles reforçaram essa ideia do purgatório até para quê? Para que a indulgência não deixasse de existir. Porque nós temos que ter a indulgência. Então, vamos dizer aqui que eles podem pagar tanto pelos pecados dele, como pelos pecados dos parentes que estão lá. E reforçaram isso no Concílio de Trento. Tá? Oficializaram lá os 7 livros que já tinha na Vulgata Latina, né, na versão do Jerônimo, do século IV, já tinha no texto deles, e eles só reforçaram isso no Concílio depois da Reforma, na Contra-Reforma. Mas esse é assunto para outro dia, tá? Mas essa ideia de... Mudou aqui? Não? Tá, aqui. Além de... vou ler de novo. Por isso, que teorias que sugestionem a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram qualquer base bíblica. Além de afrontarem a doutrina da salvação pela graça ao propor um modelo onde, pelo menos em parte, a própria pessoa pode expiar seus pecados. Eu não posso expiar os meus pecados de forma alguma. De forma alguma. A gente vê isso muito claro na Bíblia, né? Tem até uma parábola lá de Lucas, que é aquela do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Que o doutor da lei, ele chega para Jesus e fala: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí ele fala assim: não, mas eu faço isso. O doutor da lei fala: mas eu faço isso. E Jesus fala: então tá tudo, tá bem, então tá tudo certo. Então boa, então segue. Aí o cara, querendo se justificar, pergunta: mas quem é o meu próximo? Agora olha o detalhe. Se Jesus disse que para ter a vida eterna é amar a Deus e amar o próximo, e o doutor da lei está dizendo que fazia isso, e Jesus falou: tá certo, é isso aí. Continua fazendo. Aí ele, querendo se justificar, por que ele quer se justificar? Por que o doutor da lei quer se justificar diante de uma resposta que Jesus deu para ele, falando que ele está certo? Ele quer se justificar porque, de fato, ele não ama a Deus como ele, sobre todas as coisas, e não ama ao próximo. Por isso que ele quer justificar. Por quê? Porque quando o texto que diz ama a Deus e ama ao próximo, tá ali o verbo usado, é ato contínuo. Você tem que amar todo o tempo. A Deus e ao próximo. No mesmo nível, em todo momento. E ninguém é capaz de fazer isso.
É por isso que ele tem que se justificar, ele quer se justificar, porque ele reconheceu que ele é incapaz disso. Porque se a gente é capaz de amar Deus nesses níveis e ao próximo nesse nível, a gente não teria necessidade da morte de Cristo na cruz. Então nós não somos capazes de pagar pelos nossos pecados. Não somos. Por mais que a gente faça boas obras, o próprio texto de Isaías vai dizer que as nossas boas obras para Deus é como trapo de imundícia. E Jesus vai falar para aqueles que fazem a vontade do seu Senhor, vai chamar ele de servo inútil. Quer dizer, você não fez mais que a sua obrigação. Vocês estão entendendo? Os irmãos que estão novos, vocês não ficam assustados não, tá? A gente, no final dá tudo certo, tá bom? Ficam calmos. Mateus 7, 21. As boas obras, elas são importantes na nossa vida, são não como causa, mas como efeito. O efeito da salvação na nossa vida é as boas obras, não a causa da salvação. Eu não faço obras para ser salvo, mas eu faço obras porque eu já sou salvo. Então eu vou dar uma resposta ao amor de Cristo como? Praticando as boas obras. A gente viu isso aqui quando a gente estudou o Evangelho, né? Os Evangelhos. Tá? Então é isso. Então a gente não pode pagar pelos nossos pecados, a gente não tem como pagar, mas Cristo pagou por nós. E ele imputa em nós a sua justiça, ou seja, ele acredita na nossa conta que é negativa o sacrifício dele. Por isso é que a gente pode ser chamado por Deus de justos. Em Cristo nós fomos justificados por conta do que Cristo fez. Por conta de Cristo nós fomos adotados e fazemos parte da família de Deus, que é a igreja. Tudo por conta de Cristo, não por nosso mérito. Nós não temos. Nosso mérito é ir para o inferno, porque o ser humano nasceu destinado ao inferno por conta das decisões de Adão e Eva. Mas Deus interveio na nossa condição e enviou Cristo. Então, Deus mudou a nossa rota. A gente que estava caminhando para o inferno, em Cristo, a gente tem o nosso destino mudado. Mas precisa de Cristo. Sem Ele, o nosso destino é a condenação, não tem outro. Porque nós nascemos assim, né? Nessa natureza decaída. O mundo jaz no maligno, o mundo jazia em trevas, mas brilhou uma luz. A condição do mundo é de pecado, mas Deus interveio por meio de Cristo no sacrifício dele. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. Mas à luz de outras passagens bíblicas, também podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. Então, veja, o que acontece após a morte? A gente viu que após a morte segue-se o juízo, beleza. Não tem como a gente voltar de onde a gente está, não tem como a gente conseguir tirar alguém de onde ela está. Nós vivos, tirar alguém que já morreu, se essa pessoa estiver no tormento, não tem como, tá? Mas a gente vai entender que tanto os que morreram em Cristo como os que morreram na condenação estão, né, aguardando o quê? O dia da ressurreição, porque essa doutrina aqui é fundamental na Bíblia. Ressurreição. É a ressurreição que vai unir esses elementos novamente para a partir daí entrar nessa nova era, ou nesse novo tipo de existência, que a gente chama de eternidade. Porque a partir desse momento, o tempo, Cronos, deixará de existir. Nós vamos entrar no Kairos, que é a ausência do tempo. Então, a partir da ressurreição, a partir da vinda de Cristo, o tempo deixa de existir, nós entramos na eternidade. Então, a partir daí, tudo será eterno. Ok? Aí ele fala que na ressurreição, haverá ressurreição para aqueles que vão para a vida e para aqueles que irão para a perdição eterna. Quem pode ler esse texto para mim, por favor? Daniel 12, 2. Uns para a vida eterna, outros para
Então, Daniel está falando que os que dormem, aí olha ele usando o termo dormir. Dormir, então a gente entende que é o corpo da pessoa que está na sepultura descansando. Eles vão ressuscitar em algum dia, em algum momento. Uns para... O que diz aí? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. No Antigo Testamento já está dando essa ideia de que há essa divisão. Uns vão para a vida, outros para o desprezo. Vocês perceberam que ele usa o termo desprezo eterno? Desprezo eterno, vergonha eterna. E serão destinos eternos. Ok? Então, entre esse período que vai da morte à ressurreição, temos o que é chamado na teologia de estado intermediário. Então, o que é o estado intermediário? É esse momento entre a morte e a ressurreição. A pessoa morreu lá em 1500. E Jesus voltou em 2030. Essa pessoa, de 1500 até 2030, ela estava onde? No estado intermediário. Então é esse momento entre a morte e a ressurreição. Vocês entenderam o que é o estado intermediário? É o momento entre a morte da pessoa e a ressurreição da pessoa. Esse intervalo a gente chama de estado intermediário. Ok? Quando os homens morrem, eles entram no que chamamos de estado intermediário. Esse é o estado de existência desencarnada. Vamos entender esse texto aqui, esse termo. Existência desencarnada. Isso significa o quê? Quando eu uso esse termo desencarnar, quer dizer o quê? Sem corpo, sem carne. Corpo, carne. Quer dizer, lembra daquela separação que a gente falou? Lembra que a gente estudou o que é o ser humano? Vamos relembrar o que é o ser humano? O ser humano é uma unidade psicossomática. Isso significa o quê? Que esse ser ele é constituído de dois elementos. Qual é o primeiro elemento? Material, que é o corpo. E o segundo elemento? Imaterial ou espiritual, que é alma ou espírito. Então o ser humano completo é constituído desses dois elementos. Com a morte, o que acontece? Separação. Certo? Então o que é estado de existência desencarnada? É o estado em que a pessoa morreu. Ou seja, os elementos desse ser se separaram. Então, desencarnou, quer dizer, a alma saiu do corpo, ou o espírito saiu do corpo. Isso é existência desencarnada. Quer dizer, a pessoa morreu, está morta. Ou seja, a alma é separada do corpo e fica aguardando a ressurreição. Morreu, separou. Corpo para sepultura e alma. Paraíso ou tormento. Tudo bem? E ela está fazendo o que lá? Aguardando ressurreição. O juízo só vai acontecer depois da ressurreição. Durante esse período, a alma dos salvos parte para estar com Cristo no céu, onde reina com ele e descansa das tribulações terrenas. Enquanto a alma dos ímpios vai para lugar de tormento, isto é, o inferno em seu estado intermediário. O inferno tem um estado intermediário? Tem. Que é o estado onde a pessoa desencarnada está. Ou seja, a alma dela está. Por quê? Porque o inferno também tem um estado completo, um estado pleno. Quando é o estado pleno do inferno? Não. Gehenna. Hades é... Vamos lá, foi bom você ter falado. Qual é a diferença do Hades para o Gehenna? O Gehenna é o lago de fogo. O Hades é o lugar onde da existência desencarnada. O Hades é o lugar de tormento, onde as pessoas que morreram sem Cristo hoje estão. Mas estão lá o quê? Somente a alma das pessoas, não é porque o corpo está na sepultura.
Então o Hades é o quê? É o lugar do tormento, é o lugar da existência desencarnada. E o Gehenna? Qual a diferença do Hades para o Gehenna, ou o Lago de Fogo? O Gehenna é o lugar onde a pessoa ressuscitada, onde alma e corpo se juntam novamente, será lançado. Então, o Gehenna é o inferno final, é a condenação final, onde o ser completo estará lá. E o Hades? O Hades não, o Hades só está a alma, ou seja, a pessoa está incompleta lá, porque o corpo está na sepultura aguardando a ressurreição. Entenderam isso ou não? Essa é a diferença de Hades para Gehenna. Quem está com Cristo também está só a alma, exatamente. Porque o corpo está onde? Cemitério da saudade. Ou no Vale do Rei, dos Reis. Né? Então, meu pai está no saudade. Né? A pessoa está lá. O justo está onde? Está no paraíso, está com Deus lá, desfrutando da presença de Deus. Mas o corpo está aqui. Então, por isso que esse é um estado intermediário, porque não é um estado definitivo. Porque precisa ter a ressurreição. Só a ressurreição vai fazer com que seja o estágio final. Por isso é intermediário. Vocês estão entendendo agora ou não? Ó. Então, Hades, onde as pessoas estão sem Cristo? No Hades. E as que morreram em Cristo? No paraíso, ou seja, o de Abraão, ou o terceiro céu, são sinônimos para esse lugar que é a presença de Deus. Tá? Então vamos ver na Bíblia. Quanto tempo falta? 5 minutos. Dá para a gente ver alguma coisa aqui. Quando o justo morre, vamos ver alguns textos, né? A gente falou que vai ver na Bíblia, não é isso? Deixa eu ver. Ah, tá. Vejamos o que a Bíblia diz. Tá, vamos ver sobre isso. Quando o justo morre, vai para a presença de Deus no paraíso. Quando o justo morre, vai para a presença de Deus no paraíso. Esse texto a gente já leu, né? Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus falou para esse ladrão: hoje você vai inaugurar comigo o paraíso. Tá? Interessante, né? Que Jesus ele fala para o ladrão que eles estariam ainda hoje no paraíso, mas veja que o ladrão ele tem uma ideia de que o reino de Deus viria e que esse paraíso ainda seria algo que viria no futuro, esse paraíso. Porque ele fala assim, ó, Senhor, lembra-te de mim quando, ó, advérbio de tempo aqui, ó, marcando o quê? Tempo. Quando, então, Senhor, quando você vier, você é o Messias, quando você vier no seu reino, quando você vier, né, lembra-te de mim. Porque ele tem uma ideia de que isso vai acontecer quando? Futuro. Né? No futuro. Mas Jesus fala, não vai ser no futuro não, vai ser hoje. É hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que Jesus morreu sexta-feira. O corpo dele foi para onde? Jesus. Do ladrão provavelmente foi jogado numa vala, mas Jesus foi para a sepultura. Mas o corpo, ok, Jesus está na sepultura, mas a alma, o espírito dele está onde? É só ler aqui, ó. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no... Então o corpo de Jesus foi para onde? O corpo de Jesus foi para onde? Sepultura. Mas e a alma ou o espírito de Jesus foi para onde? Paraíso. Então é um estado de intermediário. Para Jesus foi 3 dias. Por quê? No domingo ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscita, ele já inaugura esse novo tipo de existência. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Por isso que ele é o primogênito. Primogênito não, mas é exatamente a primícia dos que dormem. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer.
Jesus é o primeiro de um novo tipo de corpo, um novo tipo de existência. E ele sendo o primeiro, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Por isso que ele é a primícia. A ideia da primícia é isso. Eles plantavam e quando começavam a surgir os primeiros brotinhos, eles marcavam. Quando eles cresciam, eles pegavam esses primeiros brotos e levavam lá para o sacerdote. Ó, isso aqui é a primícia. Ou seja, é só uma amostra do que vai vir. Aí o sacerdote orava e falava: Deus, está aqui a primícia. A gente ora para que o restante da colheita seja igual à primícia. E quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos, está falando isso. Jesus é o primeiro e ele está apresentando para Deus, se apresentando para Deus como sendo o primeiro, e Deus vai fazer dos demais iguais a ele, a Jesus. Então nós vamos ter o corpo igual a Jesus. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Jesus, ele é meio que traz um spoiler da eternidade no nosso tempo. Porque o corpo de Jesus é um corpo que é o corpo já para a eternidade, mas ele está no nosso meio. Ele aparece no nosso meio mostrando: olha, vai ser assim, vocês vão ser assim, como eu sou. Por isso que é a primícia, os que dormem. Mas Jesus só ressuscitou. E nós vamos ressuscitar. Por isso, irmãos, que essa é a nossa esperança. Sem a ressurreição, não tem isso. Vamos preparar o lugar, não é isso? É isso que o senhor ia falar? Tudo bem aqui, gente? Falei igual os caras da Universal. Vamos só terminar aqui. Na próxima aula a gente continua vendo mais textos que falam sobre isso. Mas vocês entenderam isso? O que é o estado intermediário? É esse estado, ó, entre a nossa morte e a nossa ressurreição. Nós vamos falar da doutrina da ressurreição também, porque faz parte. Mas a ressurreição é a volta de Jesus que vai pôr um fim a volta de Jesus, ela vai pôr um fim a essa forma de existência como nós conhecemos e vai inaugurar uma nova forma de existência, um novo mundo. Haverá uma descontinuidade de muitas coisas, mas haverá uma continuidade de muitas coisas. De modo que nós teremos um corpo transformado igual ao corpo de Cristo, mas nós saberemos quem nós somos. Essa é a continuação. Não é verdade. Quem ensina, vai ser um dos pontos que a gente vai falar, quer ver? Porque isso é muito difundido, né? Com base em um texto, Ressurreição dos Mortos, com base em um texto mal interpretado do Antigo Testamento, Isaías 65, as pessoas usam isso para dizer que nós vamos ter uma amnésia gospel. Mas isso não é... Aqui, ó. A gente vai falar disso. Vai ser um dos temas que a gente vai falar, tá vendo? As lembranças após a morte. Mas já respondendo a sua pergunta, nós estaremos conscientes de quem nós éramos, quem nos levou para lá, o que a gente fez. Por quê? Porque nós vamos ter um julgamento. Como é que eu posso ser julgado de algo que eu não sei? E outra coisa, nós vamos ver aqui, nós vimos na história do rico e Lázaro, o Lázaro era o mendigo, o rico é o cara mau da história. Lá no lugar de tormento, ele sabia quem era Lázaro, ele reconheceu Lázaro lá com Abraão, ele lembrou que ele tinha familiares, irmãos, ele lembrou, ele no lugar de tormento, sendo tormentado, sabia quem ele era, sabia quem era Lázaro, lembrou que ele tinha irmãos, tanto é que ele pediu para que o pai Abraão mandasse o Lázaro e pregar para os irmãos dele. Então ele lembrou que ele tinha irmãos. Então não faz sentido a gente estar na eternidade e não lembrar quem a gente foi e quem nos salvou. Mas as lembranças do nosso parente vai trazer tristeza. Não vai. A Bíblia estava dizendo que lá não haverá tristeza. Porque nós estaremos preenchidos da presença de Deus. De algum modo, de alguma forma, essas lembranças não trará tristeza para a gente. Porque nós estaremos diante de Deus. Por mais que a gente não compreenda isso agora, mas é o que a Bíblia afirma. Se nós vamos reconhecer Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai comer com eles, vai sentar na mesa com eles, a gente vai saber quem era eles,
meu pai, minha mãe, meu irmão, será que eu não vou lembrar? Se eu vou saber quem é quem eu não conheço, quem eu conheço eu não vou lembrar? Não faz sentido. O texto de Isaías que eles usam para justificar isso, que não haverá lembrança das coisas passadas, está falando do sofrimento. Está falando das tristezas que o mundo causa na gente. É isso que Isaías 65 está falando, dessa lembrança. Não dá dão do que a gente era, porque não faz sentido. Porque se eu não vou lembrar quem eu sou na eternidade, então eu posso ser qualquer coisa aqui, porque eu não vou lembrar mesmo. Eu posso ser qualquer coisa aqui. Se é verdade que eu não vou lembrar quem eu sou nesse mundo, lá na eternidade, então eu posso ser qualquer coisa aqui, porque eu não vou ter consciência, nem lembrança de quem eu era. Então tanto faz se eu sou o Hitler ou se eu sou a Madre Teresa de Calcutá, não faz diferença. Se na eternidade eu não vou lembrar quem eu era. Entendeu? Mas quem ensina isso não está ensinando certo, não entendeu. E nós vamos ver isso aqui detalhadamente, tá? Vai ser um dos tópicos aqui. Tudo bem? As lembranças. O resumo é, a gente vai lembrar sim, de que a gente era, dos nossos parentes, mas essas lembranças, caso algum parente nosso não esteja lá, não vai nos trazer dor. Porque o texto da Bíblia diz isso. Tá? Vamos orar para a gente terminar? Sim? É dia 8? Tá. Oh, esse pessoal também vive casando, hein? Caramba. É. A escola bíblica tá casando todo mundo, mano. Você tá doido? Tá. Vamos orar então. Os irmãos que estão visitando a gente, qual o seu nome? Eduardo e o? Como? Diego. Eduardo e Diego. Então, é a primeira vez que vocês vêm aqui ou não? Primeira vez? Da escola bíblica, sim. Na igreja vocês já vieram? Já tá. Então, eu sou Hamilton, tá? Pode me chamar de Hamilton, pastor, o que mais? Professor, dizer se vocês quiserem, tá? Eu sou da sala aqui de cima, lá embaixo é o pastor Dorival, tá? Lá é outro tema. Aqui a gente está falando disso, né, da escatologia individual, tudo que acontece após a morte, e isso vai se desdobrar em vários temas, tá? Então, essa é nosso tema. Vocês são bem-vindos, se quiserem, todo domingo a gente está aqui. E como é que a gente recebe? A irmã Eduardo e o irmão Diego? Amém. Fique à vontade, tá? E é isso aí. Vamos orar então pra gente ir lá para. Ora, Alessandra, por favor. Amém. Vamos lembrar de tirar foto e de tomar café lá embaixo, tá? Todo mundo está convidado para tomar café. A foto, porque agora tem mais meninos, né? Então, que a gente